Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor aqui do canal do Investidor e hoje a gente vai descobrir se o BTLG11 vale a pena. Bom, antes de mais nada, se você gosta do projeto, se você gosta aqui do canal, a gente acabou de chegar a 30 inscritos, isso é muito importante, nos dá muita força para continuar. Não se esqueça de se inscrever aqui também, que você ajuda demais. Além disso, se você gostar do vídeo, não se esqueça de clicar no joinha e deixar um comentário aí embaixo para a gente discutir e conversar um pouco mais sobre os ativos e fundos imobiliários. Se você tem alguma recomendação também, fique à vontade que eu vou ter um enorme prazer em te responder. E bom, vamos começar aqui falando do BTLG11. O BTLG11, que é um fundo imobiliário de logística do BTG Pactual, né? Então ele se inclui aí no grupo de fundos imobiliários do BTG. A gente sabe que são fundos imobiliários bem conhecidos pelo mercado, né? São fundos imobiliários que geralmente tendem a ser bem geridos pelo grupo, então é um grupo bem reconhecido que traz muita confiança para o investidor e principalmente para aquele investidor de longo prazo que é o investidor de fundo imobiliário, né? Sempre ali buscando os seus dividendos para investir cada vez mais e aí sim conseguir uma aposentadoria ou conseguir algum objetivo. Então vamos lá começar falando um pouquinho dos fundamentos, dos números do BTLG11. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é o valor da cota, que está em 98,25. Além disso, a gente tem um dividend yield de 8,17, né? E aí a gente já começa a ver alguns pontos desse fundo imobiliário. Com dividend yield de 8,17, a gente sabe que atualmente ele está rendendo mais que a Selic. E a diferença, se a gente ver, não é muita se a gente colocar uma do lado da outra. Só que aí a gente precisa considerar o imposto de renda, né? Em algumas aplicações, como por exemplo Tesouro Direto, CDB e outros, a gente tem o imposto de renda. E a gente sabe que o rendimento dos fundos imobiliários eles são isentos. Então aqui a gente consegue ganhar ainda mais com esse fundo imobiliário. Então é uma ótima notícia aí para aquele investidor de novo que quer buscar um longo prazo, que quer buscar rendimentos mais atrativos. Então se a gente pensar aqui, né, em um cenário onde a Selic continue aumentando, a gente vai ver cada vez mais descontado o BTLG11. E aí a oportunidade ela se torna muito mais interessante. A gente teve a desvalorização aqui dos últimos 12 meses de 10,76% do fundo. E aí quem acompanha o canal e viu vários outros vídeos que a gente já fez sobre outros fundos vai saber que essa desvalorização ela não é tão expressiva quanto a gente já viu no mercado. A gente tem fundos imobiliários aí que chegou a cair 25%, 30% nos últimos 12 meses. Isso mostra então para a gente uma resiliência no ativo, né? Mas a gente colocar aqui nos últimos 12 meses a gente teve um aumento aí bem expressivo da Selic e o fundo ele acabou caindo apenas 10%, isso mostra que ele tem uma resiliência muito forte. E aqui tem um ponto de atenção, né, que no mês atual ele caiu 5,57%, ou seja, a queda ela está se acentuando justamente, né, como eu já mencionei, por causa da Selic. E aí é esperar o melhor momento para quem quiser investir no BTLG11, é esperar o melhor momento. Lembrando que nenhum dos ativos que a gente fala aqui no canal, que a gente discute, que a gente estuda, é uma recomendação. O único intuito desse canal é estudar e discutir com vocês as melhores formas de se investir ou como estudar os fundamentos dos ativos. Bom, agora falando um pouquinho da cotação, a gente vê aqui que ele cresceu bastante, né? Depois de 2016, ele veio numa crescente, teve alguns anos aqui que ele oscilou, mas ele no geral cresceu até aqui 2019, 2020, que foi a crise da pandemia, e ele meio que foi de lado, né? Ficou flat, ele não subiu e nem desceu, ele ficou apenas de lado. E aí a gente tem alguns fundamentos aqui, né? Então a gente vê aqui que o seu preço-valor patrimonial está de 0,98, ou seja, ele não está caro e nem está barato, ele está ali ajustado com o seu valor patrimonial. Esse fundamento é um fundamento que diz para a gente o quanto o mercado está disposto a pagar por aqueles ativos que o fundo tem, e nesse sentido aqui está bem parelho, está bem igual. A gente tem o valor em caixa, que é 19,04%. Lembrando que esse valor ele está
é maior do que o que a gente encontra no mercado, justamente porque o fundo ele fez uma venda recente de um ativo, então ele acabou acumulando mais caixa, o que é bom justamente para fazer novos investimentos e até mesmo se proteger caso aconteça alguma coisa, uma situação, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, de pandemia ainda. A gente não sabe se a pandemia vai continuar por muito tempo ou não, então é bem importante que a gente tenha um caixa para o fundo ele se proteger melhor. Aqui a gente tem a quantidade de cotistas de 147 mil. Então é uma quantidade razoável, então a gente provavelmente não vai encontrar problemas em negociar esse fundo imobiliário. Esse é um ponto bem importante também. E aqui a gente vai ver os rendimentos, né? Então a gente vê que em 2020 ele oscilou bastante, né? Ele chegou a pagar no ano 73 centavos, como também 33 centavos, então a diferença é muito grande. Já em 2021 ele se estabilizou, né? Ele começou lá, se estabilizou e cresceu no caso. Então ele começou pagando 60 centavos e no último mês, no mês de novembro, ele pagou 72 centavos. Então ele se estabilizou ali e começou a pagar um pouco mais, o que é uma ótima notícia para os seus cotistas. E agora a gente vai falar aqui, né? Eu estou aberto aqui com o relatório gerencial para a gente ver mais algumas outras informações e o que os gestores e o pessoal do fundo tem a nos dizer. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o valor de mercado desse fundo imobiliário. Então a gente está falando de um fundo imobiliário que tem um valor em torno de 1,6 bilhões de reais. Então, assim, é um fundo imobiliário bem estabelecido, grande, de porte grande, ou seja, é muito importante a gente buscar esses investimentos, esses fundos imobiliários que tenham um valor expressivo, justamente por conta do risco. Então, se a gente ligar esse valor de mercado com a quantidade de imóveis, e no momento aqui está em 14 imóveis, a gente vê que é uma gestão que tenta diversificar mais e com isso trazer mais segurança para os seus cotistas. No momento que saiu esse relatório, o fundo ele tinha um retorno de 29,8% nos últimos 2 anos. Então, se a gente fazer a média aí dá 15 por ano, que é quase 15 por ano, que é uma rentabilidade ok, uma rentabilidade bem interessante. E também a sua vacância aqui financeira de 1,4%, né? É sensacional também. Descendo mais um pouquinho aqui tem os resultados do fundo. Então a gente vê que na maioria dos casos ele está marcando mais do que ele paga de dividendo, né, de proventos. Isso é importante justamente para o fundo manter o caixa e até mesmo fazer novos investimentos, né? Então é bem interessante isso também e a gente vê que ele vem mantendo, né? Aqui a gente teve um boom, né? Foi justamente por causa da venda. Então a gente vê que no mês de agosto ele teve um boom bem diferente dos outros. E a gente viu que ele pegou todos esses rendimentos e colocou em caixa. Aqui a gente tem a carteira desse fundo, então a gente vê que está bem diversificado, né? Apenas para chamar um pouquinho de atenção que a gente tem aqui 40% em 2 ativos. Isso pode ser preocupante, mas o resto está bem dividido, né? O restante está bem dividido. Além disso, a gente tem os vencimentos. Então, mais da metade, muito mais da metade, quase 70% está para depois de 2025. E eu gostaria de ver também os indexadores, né? A gente tem aqui 60% em IPCA e isso é uma ótima notícia. IGPM 41%. A gente sabe que aqui no Brasil o IGPM ele costuma ser bem maior que o IPCA, então é importante que o nosso fundo imobiliário ele esteja aí com esse indexador também. E aqui a gente teve o prêmio, né, o Master Imobiliário de 2021, né, que o fundo ganhou. Então isso é bem interessante também, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, eu vou deixar o link aqui do relatório embaixo, vocês podem consultar aqui. E aqui está os ativos, a localização. A maioria deles está em São Paulo, né? Isso é bom, mas também acredito que o fundo ele deva buscar uma maior diversificação
de locais, mas a gente sabe que em São Paulo as oportunidades, né, elas são bem maiores. Então, pode ser por isso que o seu gestor ele queira investir aqui em São Paulo. Bom, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Reitero meu convite, se você não se inscreveu ainda, não deixa de se inscrever para ajudar o nosso projeto. A gente está começando agora, então cada like, cada comentário, cada inscrição é muito importante e nos dá muita força para continuar. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.